Boa noite, sejam bem-vindos ao Tela Universitária. Eu sou Daniela Rocha e hoje iremos apresentar um programa diferente, um especial sobre Charles Darwin, em comemoração aos 200 anos de nascimento do grande naturalista. De 14 a 19 de setembro, a USP, em parceria com o Sesc São Paulo, realiza uma série de atividades em homenagem a Darwin. Essas atividades fazem parte do projeto Universidade Aberta, que acontece todos os anos e abre as portas da universidade à comunidade. Há 7 anos aconteceu o atentado ao World Trade Center. No Tela Universitária de hoje, você acompanha um balanço dos desdobramentos desse fato tão importante para a história mundial. Professores de diversas áreas comentarão o significado do atentado às Torres Gêmeas. Não saia daí, o Tela Universitária está começando. Em comemoração aos 200 anos de Charles Darwin, iremos saber um pouco mais da vida e obra desse grande naturalista. E para falar sobre esse assunto, trouxemos hoje os professores Antônio Fernando Gomes, professor de Economia da USCS, e o professor Ronaldo Moraes, coordenador cultural e ambiental da Estância Santa Luzia. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar com o professor Ronaldo dizendo quem foi Charles Darwin. Bom, Charles Darwin, nós podemos dizer que foi um dos maiores, talvez, dado a sua obra, estaria entre os maiores cientistas, aí, ao lado de Copérnico, ao lado de Galileu, de Newton. Seguramente, o que ele contribuiu para a humanidade, tanto do ponto de vista biológico como social, ele seria um dos maiores cientistas de todos os tempos, né? Sem dúvida nenhuma. E agora, professor Fernando, né, como foi a concepção da primeira teoria de Darwin? Bom, o Darwin, ele contribui essencialmente após a publicação do livro, em 1859, A Teoria das Espécies, né? Obviamente que todo o contexto que ele constrói essa teoria, ele faz a partir dos relatos que ele colecionou e que ele buscou pesquisar com a volta ao mundo, o seu diário de bordo que ele faz no navio do Beagle, né? A concepção da primeira teoria, ele vem depois dessa viagem ao redor do mundo, né? E ele começa a perceber que para a evolução das espécies, né, somente era dado por ele uma sociedade desenvolvida, aquela que continha os códigos naturais da própria evolução, né? Ele considerava os povos aborígenas como povos não evolucionistas, né? E a sociedade evolucionista era a sociedade no qual tinha um retrato simbólico de uma cultura, digamos assim, civilizatória maior, né? Então, a concepção da teoria da evolução, ele constrói a partir como disse bem o professor Ronaldo, ele constrói a partir das suas viagens na botânica, na biologia, na zoologia, né? Mas aí ele parte por uma construção científica a partir do momento em que ele se encontra com os povos aborígenas ao redor do mundo. E daí ele percebe que a única sociedade no qual era pautada de um processo evolucionista seria a sociedade que, digamos assim, controlava os símbolos e os códigos civilizatórios deste período, né? Por isso que a teoria da evolução contribui significativamente para o nascimento da antropologia, né? A antropologia até então não era considerada uma disciplina dentro dos estudos científicos acadêmicos da época. Passa a ser considerada a partir das ideias do Darwin, né? Que é o estudo dos antropólogos que vão depois, os neodarwinistas, os neodarwinismo e outros estudiosos vão construir as teorias antropológicas em cima das viagens e dos relatos que o Darwin faz a partir da publicação da Origem das Espécies em 1859. O Darwin fez uma viagem, né, até chamada Viagem de Beagle. Isso. É porque, na verdade, essa viagem ocorreu por um acaso. Né? Como tudo na vida de Darwin, foi uma sequência de acasos. Sobretudo, eu costumo brincar, como nós falamos sobre ele, que se Darwin nascesse hoje,
e amanhã ele jogasse na Mega Sena, ele ganharia sozinho o prêmio, porque o homem era brilhante nisso. Em respeito a esta viagem, logo que ele terminou a sua faculdade de teologia, ou seja, ele saiu bacharel em artes e humanidades, ele pensava em ser padre da igreja anglicana. Né? E o que aconteceu? O professor dele, o professor Winslow, né, John Stephen Winslow, que era um professor de botânica, que estimulou e deu os treinamentos dele de história natural, mandou um convite para o Darwin, né, que ele mesmo havia recebido, para ser naturalista de bordo de um navio inglês. Né? Bom, normalmente o naturalista de bordo do navio é o cirurgião médico, mas neste caso o capitão desse navio pediu para que você fosse um civil, como seu companheiro, um cavalheiro que o acompanhasse e que tivesse boas noções de geologia, né? De estudo dos terrenos e das rochas. E Darwin foi muito bem recomendado por Winslow. O navio, o Beagle, né, o HMS Beagle, HMS é uma sigla inglesa para His Majesty's Ship, né, o navio de Vossa Majestade, era um navio muito pequeno, inseguro, de 27,5 metros por 7,5 metros a meia nau. Né, tinha 3 mastros e, na verdade, ele era muito pequeno para uma tripulação de 74 almas lá dentro. Né? E Darwin, quando recebeu esse convite, foi lá conversar depois de muita relutância do pai, o pai não queria que ele fosse, né? Teve uma intervenção do tio, né? O tio Josias, que estimulou e tudo, era muito respeitado pelo pai. Ele acabou topando, se apresentou, conheceu o Fitzroy, que também não foi muito com a cara do Darwin logo de cara, porque na época existia uma paraciência chamada frenologia, que se baseia nas medidas faciais para determinar o caráter de uma pessoa. E pelo nariz do Darwin, que era um pouco anormal, né, era um pouquinho grande e arredondado na ponta, né, o Fitzroy foi bem claro, ele falou, não vou chamar você por causa do seu nariz, que eu acho que você é um cara que não vai aguentar todo o esforço que você vai ter que desenvolver durante a viagem. Ele tinha quantos anos nessa época? 22 anos. 22 anos. Darwin bateu na mesa e foi duro, aí foi totalmente contrário àquilo que o Fitzroy acabava, Fitzroy é o nome do capitão, né? Tinha acabado de falar. E aí o Fitzroy se encantou por ele, falou, poxa, ele mostrou que tem vontade. E aí começou. A viagem foi programada inicialmente para 2 anos e a missão era, claro, jamais imaginaria que ia dar nesse resultado, mas a missão original tinha questões administrativas e militares. A Inglaterra, claro, dominava todo mundo na época. E as colônias aqui das Américas acabavam de conseguir a sua independência. O Brasil era um dos principais portos, até subintende-se portos abertos às nações amigas e Inglaterra. Né? Em 1808, quando a família real chegou aqui. Então, o navio veio para medir, mapear e traçar os pontos cartográficos de todos os lugares estratégicos do ponto de vista comercial e militar. E essa viagem era programada para 2 anos, como eu disse, depois, antes de sair, já estava beirando os 3 e, na verdade, durou 5. Tá. Né?